Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos, para adorar o nome do nosso Deus. Convide as pessoas que estão na sua casa para juntos participarmos e cultuarmos a Deus neste tempo. Vamos orar? Deus Santo Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por essa semana que se passou. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque enquanto igreja nós podemos glorificar o Teu nome, nós podemos juntos adorá-lo, Pai. E é isso que nós viemos fazer essa noite, engrandecer o Teu nome, que é excelso e sublime. Obrigado porque o Senhor mesmo tem cuidado de cada um de nós. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? O texto para hoje é Êxodo 16 e os versículos serão de 9 a 18. Deus nos dá o pão da vida. Disse-lhe Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava com toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu em uma nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a umas escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vosso Deus vos dá por alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para que se acharem na sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com um gomer, não sobrejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um aquilo que podiam comer. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Jesus é o pão da vida. E é isso que nós vamos cantar nesse instante, o hino número de 142 do cantor cristão, Pão da Vida. Alegria, paz
Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor. Jesus é o pão da vida, que alimenta o nosso corpo, mas também alimenta a nossa alma. E é por isso que nós vamos a Ele, através das nossas orações, falando aquilo que tem incomodado os nossos corações, aquilo que são nossas preocupações, aquilo que é a nossa alegria. Todas elas são depositadas no altar do nosso Deus. Eu convido o irmão a curvar sua fronte nessa hora e colocar os seus pedidos diante de Deus, para que juntos nós possamos levantar um clamor a Deus, apresentando aquilo que tem estado nos nossos corações. Vamos orar? Deus Santo, Pai amado, mais uma vez nós elevamos a Ti a nossa voz em oração. Meu Deus, enquanto igreja nesse momento, visita, Deus, cada casa, cada lar aqui representado, meu Pai do céu. Vá de encontro ao coração dos nossos irmãos. E Deus, visita ali os pedidos que cada um deles traz a Ti. Terça-feira nós juntos já oramos por tantos pedidos colocados. E nessa hora, meu Deus, eu venho colocá-los novamente na Tua presença. Deus, os pedidos de pessoas que estão doentes, enfermas nesse tempo, estão hospitalizadas. Cuida, meu Deus, visita cada uma delas. Deus, os nossos irmãos que estão trabalhando, cuida, meu Deus, reforça a saúde, tenha misericórdia de cada um deles. As pessoas que estão correndo talvez algum risco de emprego e ficarem desempregadas nessa hora, as crianças, meu Deus, que estão sem aula, que estão trancadas em casa. Deus, sê com cada pessoa, visita cada lar, os idosos da nossa igreja com a Tua mão de poder. Cuida, meu Deus, supre, meu Pai, todas as necessidades. Colocamos, Deus, nossa igreja nas Tuas mãos, nesse tempo nos reunindo longe uns dos outros, mas Deus, que o Senhor mesmo seja o elo que nos une, que aqueça o nosso coração, não nos permita ficar longe de Ti nem por um segundo, Pai do céu. Deus, nós colocamos também a vida do nosso pastor nas Tuas mãos, de sua família. Sê, meu Deus, com eles nesse tempo também. Cuida, meu Deus, guarda, assim como o Senhor tem feito até agora. Cada família, cada pessoa, cada profissional, meu Deus, sê com a nossa cidade também, com o nosso Brasil. Vai abençoando, meu Deus, todas as pessoas, para que esse tempo possa ser abreviado, para que juntos, meu Pai, como igreja e também no templo, nós possamos agradecer, meu Pai, o fim de tudo isso. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, crendo em Ti, confiados em Ti e no Teu poder. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Nós vamos continuar a leitura do livro de Êxodo, mas agora nós leremos um versículo. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Deus mesmo tem cuidado de nós. Ele é o pão da vida e que vai voltar. Até que Ele volte, louvemos o nome dEle. Irmãos, é muita alegria, estou aqui para louvar com você. Eu sei que alguém aí está sentado, todo mundo está sentado. Eu vou ser de pé agora, porque nessa música agora vai ter uma dancinha. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda.
coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. Aleluia, amém. Pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Essa música toca tanto em mim, gente, tanto. Espero que esteja tocando em você também. Ela diz: mesmo sem entender, eu confio em ti. No seu problema que você está passando, desconfia nele, espera nele, viu? Feche teus olhos, você conhece a letra, sabe mais ou menos.
Amém, amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, bom estarmos adorando a Deus, bom estarmos cultuando o nome do nosso Deus. Deus abençoe a irmã Fernanda pela direção do culto, ministério de louvor. Deus abençoe os irmãos por podermos estar adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Queridos, vamos continuar celebrando a Deus, adorando o nome do Senhor, agora via palavra dele. Queridos, na semana passada nós começamos estudando a respeito do Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Nós viemos estudando durante um bom tempo sobre Jesus no Evangelho de João, agora continuaremos estudando Jesus no Evangelho de João de uma forma temática. E o tema que nós escolhemos é falar do Eu Sou. E a semana passada falamos uma palavra introdutória a respeito do Eu Sou, falando de quem era o Eu Sou, quais eram as características desse Eu Sou que João vai nos apresentar. E a partir de hoje nós vamos falar, agora propriamente dito, de Jesus apresentado por João como o grande Eu Sou. Na semana passada falamos que o Eu Sou, ele tem poder, é aquele que se apresenta a Moisés para trazer libertação ao povo de Israel do Egito. O Eu Sou é aquele que se apresenta a todos nós para trazer-nos libertação do império das trevas para o poder maravilhoso da luz que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquele que nos traz libertação do jugo do pecado e nos traz uma tão grande salvação. E esse é o Eu Sou que João nos apresenta, esse é o Eu Sou que eu quero que você conheça. E o conhecendo, possa ser transformado, possa deixar essa luz maravilhosa do Eu Sou brilhar em sua mente, em seu coração, em sua vida, em sua família, poderosamente. E o primeiro tema que João escolhe, João separa para nós, é João capítulo 6, onde ele vai falar que o Eu Sou é o pão da vida. E aí é nesse capítulo que nós vamos ler agora. João capítulo 6, abre sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 6, a partir do verso 22. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. João 6, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. Mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram o pão, havendo dado ao Senhor graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram também nos seus barcos e foram até Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, porque comestes o pão e vos saciastes. Mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. E disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. E disseram, pois, que sinais, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dai-nos deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Mais uma vez, verso 35. E disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, fala aos nossos corações de maneira toda especial nesse momento. O Senhor já tem falado nos louvores, o Senhor tem falado nesse culto até aqui, agora continua Deus falar conosco, Deus. Toma a vida como canal, apenas instrumento, e que não seja eu, mas o Senhor. Abençoar cada vida, cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo esse culto, Deus. Onde quer que venha estar, possa ser abençoado, possa ser fortalecida, possa ser amparada, possa ser despertada pelo poder que é no nome de Jesus. Toca nos corações, liberta vidas, sara corações, traz esses corações a Ti, para a glória do Teu nome, manifesta o Teu poder e a Tua autoridade. Que não seja eu, Deus, esconde-me atrás da Tua cruz. Que não seja eu, mas o Senhor, a falar no coração dos Teus filhos nessa noite, a falar no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele acabara de multiplicar os pães e peixes.
Apenas com 5 pães e 2 peixinhos, uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas se alimenta ali naquele lugar. Jesus havia pregado uma mensagem maravilhosa, as pessoas comem, se fartam daquele pão. E aí Jesus, ele então orienta os discípulos para que entrassem no barco e fossem ao outro lado. Eles vão até o outro lado e Jesus, ele então segue os seus discípulos, mas andando por cima das águas. E aí ele encontra os discípulos ali no meio do mar, a multidão fica aguardando a volta dos barcos, os barcos não voltam com Jesus e seus discípulos, então eles vão até Cafarnaum, e do outro lado do mar da Galileia, chegam em Cafarnaum, e então Jesus diz esses textos que nós lemos agora, aqui no final do capítulo 6. Meus irmãos, esse sinal da multiplicação dos pães e peixes era para que eles crescem. O sinal do pão, a multiplicação dos pães e peixes era um sinal para que eles crescem que ele era o eu sou. Como lá em Moisés, ele operava sinais para que o povo pudesse crer que o eu sou havia enviado Moisés. Jesus está ali mostrando para eles, operando aqueles sinais para que eles pudessem crer que o próprio Deus havia enviado Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas as pessoas começam a se confundir naquele sinal. Há uma confusão. Percebam, as pessoas elas não estão atrás daquilo que Jesus é, mas estão atrás daquilo que Jesus pode dar. Jesus não é aquele que dá o pão. Jesus é o pão da vida. Ele não é aquele que dá alguma coisa, mas ele é a fonte de todas as coisas. E as pessoas se confundem nisso. Vão atrás do pão, vão atrás de um pão. Vamos lá, Jesus multiplicou o pão, vão atrás então novamente. Jesus não é aquele que dá o pão, ele mesmo é o pão e o pão da vida. E essa confusão, ela continua até hoje nos nossos dias. Muitas pessoas, irmãos, estão se confundindo dessa forma. Ele não é aquele que dá alguma coisa, ele é aquilo que nós precisamos. Ele não é aquele que dá alegria, ele é a fonte da verdadeira alegria. Ele não é aquele que traz coisas, ele dá coisas que dá paz, mas ele é a paz que liberta. Ele não é, irmãos, aquele que dá coisas que dá prazer, mas ele é o verdadeiro prazer na alma de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, o próprio Jesus, o próprio eu sou, é quem nos dá os nossos filhos. E se ele nos dá, meus filhos são herança do Senhor. Se sou eu que os tenho e tal, então eles são minha herança. Mas se eu entendo que eles são herança do Senhor, então eu educo-os para a glória do nome do Senhor. Eu ensino a eles o verdadeiro evangelho. Eu ensino a eles para que vivam de acordo com a mensagem do Senhor, porque eles são herança do Senhor, para a manifestação da glória do Senhor. Se minha esposa é minha companheira, é aquela que eu tenho, aquela que eu consegui, eu trato como eu quero. Mas se eu entendo que ela é aquela companheira que Deus me deu, se é a companheira que o Senhor me deu, então eu trato com todo carinho, com toda diligência, de acordo com a vontade do meu Deus. Como Deus, Ele cuida da sua noiva. Como Ele que cuida da sua noiva e trata com todo carinho, com toda a honra, que deu a vida dele pela sua noiva, que é a igreja, é assim também que nós devemos cuidar das nossas companheiras, as irmãs dos seus companheiros, com todo carinho, toda diligência, como Deus nos ensina via a sua palavra. O pão é feito basicamente de duas coisas, de trigo e de água. Irmãos, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus mesmo nos diz que quando alguém planta o trigo ele brota, mas alguém também planta, joga ali também joio. E aí o joio nasce juntamente com o trigo. E os dois crescem ali juntos e dado momento chega a hora da ceifa, chega a hora de colher. E quando se colhe o trigo e guarda no celeiro, mas o joio é tirado e é jogado no fogo, é descartado, porque não serve para nada. E aí o pão, irmãos, o pão ele é hidratado, o trigo, né? O trigo é hidratado, é moído, e depois de moído, ele é hidratado, preparado, para que então ele se transforme em pão. E o pão, irmãos, é um produto milenar. O homem, quando ele começou pela primeira vez a manusear os alimentos, a cozer os alimentos, um dos primeiros alimentos que foram produzidos pelo homem, transformados pelo homem, foi o pão. Esse cuidado, apenas esse manuseio entre trigo e a água para formar o pão que alimenta as gerações durante vários milhares de anos. Irmãos, eu aprendo aqui, irmãos, que o trigo, para virar pão, ele tem que ser moído, ele tem que ser torrado, ele tem que ser preparado, mas ele tem que ser hidratado.
O trigo, irmãos, sem água, o trigo, se não for hidratado, se não receber água, ele não vira pão. O trigo, se ele não for hidratado, ele não serve para nada, ele fica igual o joio. O trigo, irmãos, que não é encharcado pela água, ele é descartado, ele não serve para nada. É como o joio, que não serve para absolutamente nada. Eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, que até o trigo, até o servo de Deus, que se não estiver cheio da água da vida, que o servo de Deus, por mais fiel que seja, se não tiver a água da vida, ele não serve para nada. Ele é como o joio. Ele é como o joio. E o exemplo daqui é que o trigo e o joio, o joio aqui não significa que é o descrente. O joio não é a pessoa que não é de Jesus. Mas o joio é aquele que serve a Jesus. É aquele que está ali no âmbito de Jesus, mas sem conhecê-lo. Sem desfrutar diretamente daquilo que Jesus é. O joio não é quem não é crente. O joio é quem se parece crente. Tem ar de crente, mas não é crente. Meu irmão, aprenda aqui que se não for hidratado, se não for receber a água da vida, sem Jesus eu nada posso fazer. Sem Jesus eu estou completamente perdido. Sem Jesus, até o trigo, sem água, sem Jesus não vira pão, não serve para nada. Ele se torna um joio na vida. Meu irmão, minha irmã, trigo de verdade, ele tem a água. Trigo de verdade tem a água da vida, que Jesus nos dá para todo aquele que nele crê. Trigo de verdade, irmãos, precisa obedecer a Deus. Trigo de verdade precisa fazer a vontade de Deus. Trigo de verdade precisa da água da vida, porque sem ele eu não posso fazer nada. Sem ele, eu e você estamos perdidos. Sem ele, não conseguimos nada. Trigo de verdade, ele tem essa consciência. Trigo de verdade, ele tem a consciência que ele não pode nada, ele não consegue nada sem Deus. O trigo, ele tem essa consciência de que ele não consegue nada se não for ao lado do Senhor, que ele não consegue nada se Deus não estiver com ele, se Deus não estiver ao seu lado. Ele entende que ele está totalmente necessitado do Senhor. Ele entende que ele está totalmente dependente do Senhor, como Senhor, seu Senhor e seu Salvador. Eu aprendo aqui uma primeira lição, irmãos. Uma primeira lição lá no verso 38. Lá no verso 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, eu aprendo essa primeira lição. O pão da vida, ele desceu dos céus. O pão desceu dos céus. Meus irmãos, o pão da vida, ele não vem de qualquer lugar. O pão da vida, ele não vem de nenhum lugar ou nenhum poder. O pão da vida, ele não vem de uma atuação de Deus na vida de Moisés. O pão da vida não vem de uma ação de Deus na natureza. O pão da vida não vem de um discurso dos profetas diante da rebelião do seu povo. O pão da vida vem direto de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O pão da vida vem direto de Deus para a minha vida e para a sua vida. O pão de Deus vem direto do Senhor para cuidar de mim e de você. O pão da vida, ele vem direto do Senhor para cuidar da gente, para estar conosco, para nos abençoar, para estar ao meu lado, para estar ao seu lado. O pão da vida vem direto dele, direto de Deus, para estar com você. Eu aprendo aqui, irmãos, que o pão da vida, ele é tudo que eu e você precisa. Ele veio dos céus. Ele é um presente do céu para a minha vida. Ele é um presente do céu para a minha família. O pão da vida é o Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus que está com a gente, que está cuidando de mim, que está cuidando de você. É o Deus que fica ao meu lado, é o Deus que vem ao meu encontro, ao encontro da minha família, que desceu do céu com uma missão preciosa: resgatar, salvar, trazer libertação, trazer salvação, mas fazer companhia, estar comigo e com você, morar na minha vida e na sua vida, estar ao meu lado todos os dias da minha vida. Ele veio com uma missão clara, uma missão preciosa: trabalhar em favor daqueles que creem, trabalhar para resgate, para transformação da libertação daqueles que confiam e esperam do Senhor. Meus irmãos, em 1941, na época o presidente do nosso país era Getúlio Vargas. Ele lançou uma lei que vigorou durante muito tempo do século passado. É a lei da vagabundagem. A lei da vagabundagem é exatamente isso. Essa lei determinava que qualquer pessoa pega nas ruas sem documento, que não estivesse trabalhando, não estivesse exercendo nenhuma profissão, não trabalhasse, não produzisse nada para a sociedade, deveria ser presa. E era condenada à prisão inafiançável de 3 a 2 anos de prisão. E essa lei, irmãos, durou durante muito tempo, na época da ditadura militar no nosso país, em 1970, 1978 mais ou menos. Irmãos, essa lei era a segunda lei que mais prendia no nosso país, a lei da vagabundagem. Era a segunda lei que mais prendia, o segundo crime mais cometido no país era essa lei. Eram as pessoas que eram presas debaixo dessa lei por não produzirem, não fazerem nada para a sociedade. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo
que no reino de Deus não há lugar para vagabundos. É verdade. No reino de Deus não há lugar para desocupados. No reino de Deus não há lugar para quem não faz nada. Todos devem produzir para a glória do nome do Senhor. Porque se eu sou de Jesus, eu faço a vontade dele. Jesus, ele veio trabalhar, ele veio fazer a sua missão, ele veio cumprir a missão que Deus mesmo nos deixou. Então, se eu sigo a Jesus, eu trabalho para ele, eu sirvo a ele, eu me dedico a ele, eu exerço toda a minha vida para louvor e para a glória do seu lindo, maravilhoso e doce nome. É por isso que Jesus mesmo falou isso, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha e ele continua trabalhando. É por isso que a palavra de Deus nos diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus, ele é o pão que ele desceu dos céus. Ele desceu com uma missão de cuidar de mim, de trabalhar para que eu e você pudéssemos ser resgatados, de trabalhar para que eu e você pudéssemos ser salvos, de trabalhar para que eu e você pudéssemos ser resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Importa que aqueles que o sigam com esse propósito de servi-lo, de trabalhar para ele, de louvar o nome dele, de entender que também tem um propósito. Que não há espaço para desocupados, mas há espaço para gente que trabalha, que está empenhada em servir a Ele, em fazer a vontade dEle, que está empenhada a usar os dons espirituais que Ele mesmo deu para o louvor do seu nome, para a glória do seu nome. Gente que entende que Deus nos libertou, Deus nos transformou para Ele mesmo, para a glória, para o louvor do nome dEle. Lembra da narração da criação? Quando Deus criou o mundo em 7 dias? Meu irmão, minha irmã, Deus não precisava de 7 dias para criar o mundo. Aquele que faz do nada todas as coisas, ele poderia criar o mundo em um salar de dedos, tudo vai acontecer. Mas os 7 dias da criação é muito mais para nós do que para Deus. Porque Ele está nos ensinando que todos os dias Ele vai criando alguma coisa. Ele vai criando e formando alguma coisa. Ele cria o sol e as estrelas para a glória dEle. No segundo dia, Ele cria o mar e a terra para a glória dEle. Ele vai criando a vegetação, as plantas para a glória dele. Ele cria os animais para a sua glória. Ele cria no 6º dia o ser humano para a glória e louvor do nome dele. Eu aprendo aqui, meu irmão, que tudo que Deus faz é para a glória dele. O trabalho é todo para a glória do Senhor. Eu aprendo aqui, irmãos, que como seguidores do Senhor, todo o meu esforço deve ser para a glória do Senhor. Se eu faço qualquer coisa no meu dia a dia, se em 6 dias vocês trabalharão, farão o que vocês quiserem, faça tudo para a glória de Deus. Todo o trabalho que o homem faz, que não é para a glória de Deus, é em vão, é inútil, trará apenas sofrimento, trará apenas cansaço e dor. Mas quando eu entendo que a minha vida tem um propósito, tem uma missão, como o pão que veio com uma missão, a minha vida tem uma missão, tem um propósito, servir a Ele com integridade, dar a Ele glória ao seu nome, todos os dias da minha vida. No 7º dia, um dia especial para Ele, um dia totalmente para Ele. Eu faço as minhas coisas para a glória dEle, até que um dia eu pare tudo, só para a glória do nome do Senhor. Porque o 7º dia Ele descansou, não que Ele precisava descansar, porque era um dia para Ele, é um dia para Ele. Meu irmão, minha irmã, eu preciso entender que a minha vida é para Ele, os meus dias são para Ele, tudo que eu tenho é sempre para a glória do nome do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, disse Jesus. Ele é aquele que trabalha, meu irmão, em seu favor. Ele trabalha em favor da minha família, da minha casa. Ele é aquele que veio do céu para trabalhar em nosso favor, para cuidar de mim. E agora Ele continua cuidando de mim e de você, para a glória do nome do Senhor. Não importa que eles conseguem, trabalhem e exerçam seus dons espirituais com gratidão, em louvor ao Senhor. Não trabalhar é para ser salvo. Não trabalhar para receber alguma coisa, claro que não. Eu trabalho por gratidão ao seu amor. Eu trabalho para Ele por louvor ao seu nome. Eu trabalho para a glória do seu nome, porque tudo que nós fazemos precisa ser para exaltação, para glorificação do eterno nome do Senhor. Jesus estava com foco na sua missão. Verso 40, olha, acompanhe comigo, verso 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna. O pão vivo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu para que todo aquele que nele crê, todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna. Ele tinha um propósito, ele estava engajado, ele estava focado nessa missão. Mas eu aprendo aqui uma segunda lição, meu irmão, para todos nós. Ele é o pão vivo. Ele mesmo é o pão da vida. Irmãos, verso 47, verso 48 diz assim, 47 diz assim: Na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Eu aprendo essa segunda lição. Ele mesmo é o pão da vida. Meu irmão, ele não tem o pão da vida. Ele não é aquele que dá o pão da vida. Ele não envia o pão da vida. Ele mesmo é o pão da vida. Quem dá o pão da vida são os pastores, os missionários, os servos de Deus que anunciam o pão da vida para as pessoas. Mas Jesus, ele mesmo, ele é o pão da vida. As pessoas vêm ao encontro de Jesus buscando o pão quando elas não entendem que, na verdade, elas não estão atrás de qualquer... são atrás de uma coisa transitória. Quando Jesus está dizendo para elas, olha, eu mesmo sou o pão da vida. Eu não tenho apenas, eu mesmo sou aquele que traz vida, aquele que alimenta o coração das pessoas. Se ele é o pão da vida, meu irmão, coma dele. Se ele é o pão da vida, coma dele. Se alimente dele. Se ele é o pão que alimenta, que traz vida para a sua vida, se alimente dele. Busque a ele. Saboreie, coma desse pão que desceu do céu para trazer vida a cada um daquele que nele crê. Verso 52, 53, algumas pessoas não entendem isso aí, não. Como assim? Como assim nós vamos comer dele? Como assim nós vamos comer de Jesus? Verso 52 diz assim, disputaram os judeus entre si, dizendo, como pode dar a sua carne para que possamos comer? Jesus disse, na verdade eu vos digo, que se não comerdes da minha carne, do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em si mesmos. Jesus fala assim, se vocês não comerem de mim, se vocês não comerem, vocês não vão ter vida. É por isso que o pastor na ceia, ele pega o pão e faz questão de rasgar. Faz questão de rasgar. Eu faço questão de rasgar o pão. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o pão da vida, ele foi rasgado por mim e por você. Jesus não é aquele que tem, não. Ele mesmo é o pão da vida. E o pão, ele foi rasgado para trazer salvação a todo aquele que nele crê. O pão, ele foi dilacerado, ele foi picado, ele foi moído para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele foi rasgado para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Os católicos resolveram o problema, né? Falaram assim, vamos fazer um pão pequeno. Um pão pequeno, que não precisa ser rasgado. Pronto, é um pão pequeno que aí não precisa ser rasgado. É o corpo de Cristo, não pode ser rasgado. Então, um pão pequeno que aí não pode ser... Bota na sua boca, não sai da boca. Não morde não, mastiga não. Mastiga não, é porque é o pão da vida, meu irmão, minha irmã. O pão, ele foi rasgado. O pão, ele foi moído. O pão, ele foi torturado, foi dilacerado, literalmente, rasgado, machucado, ferido por causa das nossas transgressões. Ele é o Cordeiro de Deus que foi moído para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Foi moído para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele mesmo é o pão da vida. Ele não tem, não. Ele mesmo é o pão que foi partido por nós. Que foi dilacerado para que você e eu tenhamos vida. Coma do pão. Coma deste precioso pão dos céus. Coma desse precioso pão do Senhor que vem ao nosso encontro. Esse precioso pão do Senhor que é Ele mesmo. Que Ele mesmo é tudo que eu e você precisamos. Ele mesmo é o que nós precisamos. Meus irmãos, Jesus vai dizer que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O alimento que para eles parecia tão bom, parecia tão maravilhoso, irmãos, eles comeram pão no deserto e morreram. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui que alimentos nessa terra que parecem maravilhosos, parecem deliciosos, parecem muito bons, mas conduzem à morte. Há alimentos dessa vida que são muito bons, aparentemente dão prazer até, mas conduzem à morte. Conduzem à destruição. Um namoro sem santidade, alimento muito bom até, dá prazer, mas conduz à morte. Uma vida sem santidade diante do Senhor pode até ser prazerosamente bom, mas traz a morte. Há caminhos para o homem são maravilhosos, mas trazem a morte. Eu não assumir meu erro, pode até ser bom para a minha vaidade, pode ser bom para o meu brilho, mas traz a morte, traz destruição. Um casamento sem respeito, sem cooperação, pode até ser bom para a vaidade ou para a razão de uma das pessoas, mas traz destruição, traz morte, traz separação, traz tudo aquilo que não presta a vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui que os homens, eles têm corrido atrás de tantos pães, mas pães que perecem. Jesus vai dizer, olha, os seus pais comeram pão lá, maná lá, mas morreram. Comeram pão dessa terra. Irmãos, tem muita gente correndo atrás de pão nessa terra. Coisas que dão aparentemente prazer nessa vida, mas conduz à morte, conduz à destruição. Quantas pessoas hoje agora são isoladas, estão completamente isoladas dentro de suas casas por causa desse momento que nós estamos vivendo. Mas agora estão nesse isolamento angustiadas e perturbadas. Porque as suas vidas são tão voltadas para correr atrás das coisas. São tão voltadas para correr atrás do vento. Estão tão acostumadas a correr atrás das coisas, que agora quando tem que parar,
estão desesperadas, porque estão tão acostumadas a correr atrás de coisas que perecem, estão acostumadas a correr atrás do vento, estão cansadas, estão sobrecarregadas de tanto correr atrás do vento. Outras querendo correr até mais e vão se cansar também, vão se desesperar também, porque estão correndo atrás de coisas inúteis, coisas transitórias, coisas que passam. Meu irmão, minha irmã, quantos crentes, filhos de Deus, que se dizem filhos de Deus, também estão assim, nessa correria desse dia a dia, correndo atrás deste mundo de tantas coisas, correndo atrás de pão que perece, pão que passa, as coisas dessa vida, que dão até alegria, dão até pseudo prazer, um falso prazer, um prazer momentâneo, mas no final deles é caminho de tristeza, de dor. Qual tem sido o seu foco, meu irmão? Qual tem sido a sua motivação? Você realmente tem buscado o pão que perece ou o pão que dá vida? Meu irmão, minha irmã, olha o texto aqui, meu irmão. Meu irmão, Jesus, ele vai sair da praia de Tiberíades, vai até Cafarnaum, do outro lado do Mar da Galileia. O povo vai atrás de Jesus. Irmão, que coisa maravilhosa, eles foram atrás de Jesus, que lindo, pastor. Lindo nada, irmãos. Eles não foram atrás de Jesus coisa nenhuma. Foram atrás daquilo que Deus podia dar. Foram atrás do pão que perece, do pão dessa terra, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas assim, correndo atrás de coisas momentâneas, coisas transitórias, tantas pessoas correndo atrás de coisas que perecem, quando essas coisas não lhe trazem mais prazer. Elas estão angustiadas, estão sofrendo, estão perdendo a sua motivação para viver, estão perdendo o prazer na vida, estão desesperadas, sem saber o que fazer. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui agora que uma lição também importantíssima e preciosa para todos nós. Mas precisa de uma cheia de maturidade aqui que eu vou dizer agora. Muita maturidade para ouvir o que eu vou falar agora, meu irmão, minha irmã. Eu aprendo aqui que alimentos que o próprio Deus nos dá, que até o próprio Deus nos dá, mas também perecem. Sabia disso? Há alimentos nessa vida que até o próprio Deus nos dá, mas perecem. Coloca aqui na descrição do vídeo, né? Coloca aqui nos comentários, né, irmão? Ele me corrigiu, comentários, né? Bota ali nos comentários do vídeo. Meu irmão, quantos dias durava o maná lá no deserto? Bota aí nos comentários, tá aqui nos comentários, bota aqui. Quantos dias durava o maná no deserto? Quantos dias? Diz pra mim. Quanto tempo durava o maná? Quanto tempo durava? Bota aí rapidinho. Bota aí. Escreve aí. Responde aí pra essa pessoa que está do seu lado aí na sua casa, então. Quanto tempo durava o maná? Você sabe? Quanto tempo durava o maná? 5 dias? 3 dias? 5 dias? Quanto tempo durava o maná? Apenas um dia. Apenas um dia. E digo mais, meu irmão. Está lá em Êxodo. A Fernanda leu esse texto agora no início do culto. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que o maná, depois de um dia, se você guardasse, ele criava bicho. Ele criava bicho, estragava, criava bicho, ficava podre. Só durava um dia. Na verdade, se colocarmos que era um dia oriental, não era um dia ocidental, porque o nosso dia ocidental dura 24 horas, o dia oriental dura 12, para os judeus eram 12 horas o dia. Meu irmão, logo depois estava podre, tirava bicho aquele pão. Meu irmão, aprenda aqui, que tem coisas que até Deus dá, mas que perecem. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas correndo atrás, pedem a Deus, pedem a Deus pedem coisas para o seu prazer, pedem coisas para a sua vida, pedem coisas, estão tão focadas nas coisas, Deus até dá essas coisas, mas não lhe trazem prazer nenhum, não lhe trazem felicidade nenhuma, estão tão focadas em algumas coisas nessa terra, e até pedem a Deus, questionam com Deus o fato de Deus não dar, e estão sem alegria, sem prazer. Sabe por quê, irmãos? Estão correndo atrás de coisas apenas, estão correndo atrás de coisas que perecem, coisas que ficam neste mundo, estão pedindo a Deus por coisas transitórias. E quando Deus até dá por bondade dele, misericórdia dele, mas quando elas vão ver, essas coisas não nos trazem alegria, não lhe dá prazer, não lhe dá motivação. Quando elas recebem, não faz a menor diferença mais. Porque gastaram tanto tempo, esforço, energia para receber alguma coisa, e quando recebe, não faz a menor diferença. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque o que eu quero é diferente do que eu preciso. O que eu quero é completamente diferente daquilo que eu preciso. E Jesus, ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente do que você precisa. Às vezes nós estamos tão concentrados naquilo que nós queremos. E pedimos a Deus, nos esforçamos. E até Deus até nos dá. E vemos que aquilo que Deus nos abençoou, a resposta da oração até não tem tanta graça, não tem tanto brilho como era, como você imaginava. Sabe por quê?
você tem corrido atrás de coisas momentâneas, coisas transitórias, coisas desta vida, coisas que realmente não estão engajadas no plano e no projeto que Deus tem para a sua vida. Você não tem consultado a Ele, não tem buscado ou fazer segundo a vontade dEle, viver uma vida segundo o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida. E aí, pessoas estão sendo frustradas com os pães que perecem. Meu irmão, minha irmã, tem uma diferença daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu sei o que você precisa. E o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é dele. Você precisa do autor da vida. Você precisa do Salvador da sua vida. Você precisa de Jesus. Você precisa buscá-lo. Você precisa encontrar com ele. Porque ele mesmo é o pão da vida. Ele não dá, não. Ele não tem, não. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que sua alma precisa. Ele é o pão que alimenta a alma. Ele é o pão que alimenta a alma. Meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, ele pega os pães. 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma grande multidão. Meus irmãos, ele alimenta uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele sai dali e manda seus discípulos irem até Cafarnaum. E ele vai ao encontro dos seus discípulos andando por cima das águas. Ele vai andando por cima do mar até o encontro dos seus discípulos no meio do mar. Os irmãos conhecem o texto, ele anda por cima do mar, convida Pedro a vir andar com ele. Pedro naufraga, começa a afundar, ele tira Pedro e começa a andar junto com Pedro sobre o mar até o barco. Ele vai ao outro lado do barco. Jesus, ele fez 2 grandes milagres no capítulo 6 de João. E no final, quando eles chegam em Cafarnaum, o que eles estão pedindo para Jesus, queridos? Eles estão pedindo apenas um sanduíche. Eles estão pedindo apenas um sanduíche. Eles estão pedindo apenas um lanche, um pão, para aquele que era o dono da vida. Jesus fala: vocês estão trabalhando pelo pão que perece. Quando eu mesmo sou o pão da vida, quando eu mesmo sou tudo que vocês precisam, quando eu mesmo, vocês estão diante do dono da vida, vocês estão diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, e vocês estão correndo atrás de coisas transitórias. Quantas pessoas, meus irmãos, correndo atrás de coisas que perecem? Quantas pessoas correndo atrás de coisas transitórias? Quando Deus tem muito mais para nos dar, quando Deus, Ele mesmo quer se dar às pessoas, quando Ele mesmo é a fonte, quando Ele mesmo é o segredo, quando Ele mesmo é a fonte da verdadeira paz, da verdadeira alegria, que só pode conhecer quem conhece a Jesus. Ele realmente é tudo que sua alma, que seu coração precisa. Ele mesmo é o pão da vida. E eu apelo na terceira e última lição. O pão vivo, Jesus, o eu sou, é o pão vivo. Irmãos, ele não apenas é o pão da vida, mas ele é o pão que está vivo. Ele é o pão, o pão vivo que desceu do céu. Olha, verso 50 e 51. Olha comigo. Este é o pão que desceu do céu. Para quem dele comer, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu lhe darei pela vida do mundo. Quem comer do meu pão, quem comer de mim, quem comer de mim mesmo, tem a vida eterna. Sabe por quê? Porque ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que venceu a morte para nos fazer vida. Ele é o pão vivo que deu a si mesmo pela salvação de todo aquele que crê. Ele é o pão vivo que deu a si mesmo, vivo, que foi moído vivo, que foi rasgado vivo, que foi dilacerado vivo, para quem comer dele tem a vida e tem a vida eterna. Ele foi o pão vivo que desceu do céu para morrer na cruz. Aí ele foi cortado, machucado, ferido e partido vivo, para que quem comer da carne, quem comer do pão que é ele, que é a sua carne, tenha vida e vida eterna. Alguns não creram. Alguns falam: que negócio é esse? Mas quem comeu do pão que é Jesus, quem saboreou do pão que é Jesus, teve vida e vida eterna. Quem comeu do pão que é Jesus saboreou o que é vida nele mesmo, o que é viver para ele, o que é servi-lo, o que é ter vida em si mesmo, meu irmão, minha irmã. Verso 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo meu Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O Pai me enviou e eu vivo pelo meu Pai. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Eu aprendo, meu irmão, minha irmã, que sem Ele eu estou perdido. Sem Ele eu estou completamente perdido. Mas se eu entendo que Ele é tudo que eu preciso, eu vivo por Ele. Eu vivo por causa dele. Jesus vai dizer que Ele vive por causa do Pai.
Se é para aqueles que entendem que Ele é o pão, vivam por Ele. Meu irmão, minha irmã, eu e você estamos perdidos sem Ele. Eu e você estamos completamente perdidos se não for com Ele. Mas importa que aqueles que entendem isso, vivam por Ele. Vivam por causa dEle. Vivam por Ele. Só se movam por causa dEle. Só vivam por causa dEle. É por isso que Moisés fala para Deus: Senhor, eu cheguei num ponto aqui na minha vida que eu não vou mais dar nenhum passo. Eu entendi o que é o eu sou. Eu entendi quem é o eu sou. A partir desse momento eu não vou dar nenhum passo se não for com o Senhor. Eu não dou nem mais um passo se o Senhor mesmo não for comigo. Sabe o que você está dizendo? Eu só vou viver se for pelo Senhor. Eu só vou viver se for pelo Senhor. É pelo Senhor que eu vou me mover. Como o Senhor, pelo Pai, se move, eu só vou me mover se for pelo Senhor. A minha vida só tem sentido se for por causa dEle, se for pelo louvor do nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui que o pão é essencial. O pão é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é a essência de nossas vidas. Sem Ele nós estamos perdidos. Precisamos viver por Ele, para Ele, pelo louvor dEle, para a glória dEle. Tudo que viemos fazer tem que ser para a glória dEle, senão não serve. Senão nós estamos perdidos, nós estamos correndo atrás do vento. Se não for por causa dEle, nós estamos completamente perdidos, correndo atrás de coisas. Completamente perdidos, correndo atrás do vento. Quantas pessoas estão assim, cansadas, porque estão correndo atrás de casas, de lazer, de coisas. Quando nós temos tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos é de Jesus. Corra atrás de coisas, mas não esqueça o que é mais importante. Corra atrás de coisas, mas não esqueça o que é mais importante. O mais importante é Jesus. O mais importante é Ele. O mais importante é o Senhor. Você tem buscado. Você tem buscado se alimentar do pão vivo. Você tem se alimentado do pão vivo. Quantas pessoas têm corrido atrás de tantas coisas, se perdido, meu irmão, minha irmã. É por isso que o pastor dos irmãos tem feito os irmãos lerem o livro de João e quer meditar com os irmãos no livro de João. Não que os outros livros não sejam importantes, meus irmãos. Mas o Antigo Testamento é importantíssimo, é precioso para todos nós, claro que é. Mas muitas pessoas estão se perdido nas figuras do Antigo Testamento, têm se perdido nas todas as figuras do Antigo Testamento, têm trazido o shofar para dentro da igreja, têm colocado a Arca da Aliança dentro da igreja. Sabe por quê? Porque vocês estão se perdendo nos sinais do Antigo Testamento e se esquecendo de que tudo isso aponta para Jesus. E tudo só tem sentido por causa de Jesus. E isso tudo só está apontando o tabernáculo e todos os profetas só viveram por causa dele. E a sua vida só tem sentido se for por causa dele. O povo de Israel estava perdido porque deixou de buscar ele, se distraiu com as outras coisas. A sua vida está completamente perdida se você se distrair no meio desse deserto, meu irmão, minha irmã. É por isso que nessa noite você precisa voltar para ele. Você precisa se concentrar nele. João era apaixonado por Jesus. João era apaixonado por Jesus. Ele estava ali ligado em Jesus. Ele é aquele que deitava sobre o peito de Jesus para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus falar, meus irmãos. João é aquele que estava concentrado na cruz de Cristo. João é aquele que entendeu a essência, entendeu o que era mais importante. E ele larga tudo para seguir Jesus. E quando ele escreve no livro de João, ele está dizendo assim: olha, ele é tudo que vocês precisam. Eu quero contar dele, eu quero falar dele, eu quero falar daquilo que é maravilhoso, da essência, da fonte, que é Jesus. Meus irmãos, eu sou teólogo, eu acho a teologia muito importante, ela é maravilhosa, ela é linda e é preciosa para todos nós, mas ela só tem serventia. Se me levar ao conhecimento de Cristo Jesus, se me levar para mais perto dele, a teologia viva e eficaz é Jesus. Se a teologia, irmãos, se nós nos perdermos nela, acabamos discutindo o sexo dos anjos, sem nos depararmos que tudo isso só tem sentido se for por causa de nos levar a um verdadeiro profundo conhecimento dele, se nos levar a estar aos pés da cruz. A minha teologia, a sua teologia só tem sentido se me levar ao pé da cruz, se me levar a estar mais perto dele, a conhecê-lo, a sua face, a integridade de uma vida cristã. Ele é quem você precisa, ele é a essência, ele é a fonte, é ele que nós precisamos. O apóstolo Paulo, irmãos, é um homem que radicalizou e nos deixou livros maravilhosos na Bíblia Sagrada, Romanos, Efésios, livros maravilhosos da palavra de Deus, mas todos eles, irmãos, estão falando de Jesus. E às vezes nós nos perdemos com todos a teologia paulina, nos perdemos com as revelações do Apocalipse e acabamos discutindo tudo isso sem nos lembrar que tudo isso só existe por causa de Jesus. É tudo por causa dele. Ele é a essência, ele é fonte de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas estão se perdendo nas placas, nos sinais, nas coisas e se esquecendo que a letra mata, mas o Espírito dá vida e vida eterna. Não estou dizendo que a letra não é importante, ela é importantíssima, meu irmão, mas ela só a validade dela é me levar para a cruz, é me levar para mais perto de Jesus. Tudo isso é muito importante, a Bíblia Sagrada é importantíssima, toda ela, de Gênesis e Apocalipse. A questão é que nós não podemos nos perder nas periferias, nós precisamos entender que o centro é Jesus.
Ele é a essência, Ele é a fonte, Ele é o tudo e Ele é tudo que você precisa. É como Marta e Maria. Quando Jesus fala assim, olha, ela escolheu a coisa mais importante. Ela escolheu estar nos meus pés. Maria escolheu estar aqui aos meus pés. Ela escolheu o lugar da adoração. Ela escolheu o lugar da prostração. Ela escolheu o lugar da busca pelo Senhor. Ela escolheu o lugar de estar ali encontrando a minha presença, ouvindo a minha palavra. Ela escolheu o lugar da adoração. Ela escolheu o lugar mais importante. E isso não será tirado dela. Ninguém vai tirar isso dela. Ela vai continuar aqui. Às vezes nos perdemos como Marta, distraído com tantas coisas, esquecendo que o pão que nós precisamos é do pão, que nós precisamos daquilo que é essencial. Nós precisamos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós precisamos dele, na sua essência, no seu poder, na sua graça. Nós precisamos simplesmente do Senhor no nosso coração, na nossa vida. O essencial é Jesus, e ele é tudo que nós precisamos. Para encerrar, eu quero contar uma ilustração que me abençoa tanto. Certo rapaz chegou numa loja importante, uma loja conhecida, e aquela loja estava fazendo uma promoção de uma frigideira nova que eles haviam lançado. Uma frigideira que não grudava nada, uma frigideira antiaderente que não grudava nada, nem ovo grudava naquela frigideira. E aí aquela moça a vendedora daquela loja, começou então a oferecer para aquele rapaz aquela frigideira, falou então dos benefícios daquela frigideira que não grudava nada, a frigideira era maravilhosa. Ela começou a falar de todas as características daquela frigideira. Ela tinha um certo valor, era cara para aquele produto, mas ela com muita empolgação falava daquela frigideira. Aquele homem bem cético olhando para ela, com uma cara feia, enquanto ela explicava aquela frigideira, e no final da fala daquela mulher, aquele homem disse assim, eu não acredito nisso. Tudo me parece muito bonito e tal, mas você está querendo me vender. Porque eu não acredito que essa frigideira aí não grude nem ovo. Ah, para com isso. Uma antiaderente, com o tempo as coisas começam a grudar. O ovo, então, é a primeira coisa que começa a grudar. A frigideira antiaderente, a primeira coisa que começa a grudar é o ovo. E, então, não tem jeito, uma antiaderente que não gruda nem ovo, não acredito não. Não acredito mesmo que essa frigideira aí não gruda. Ela falou, não gruda e tal. E ele foi grosso com ela. Isso é absurdo. Quer me vender, empurrar isso aí. Você para com isso, porque eu não acredito mesmo que isso aí seja possível. Depois de umas 3, 4 lavadas, uma primeira vez eu não acredito, mas depois de 3, 4 lavadas, ela não... E bom dia, eu não acredito mais nisso não. Aquela moça, irmãos, virou-se para aquele moço e disse assim, calma aí. Olha aqui. Eu trabalho aqui nessa empresa, eu sou apenas uma funcionária dessa empresa. Eu apenas sou uma funcionária dessa loja. E essa loja dá 1 ano de garantia. Que essa frigideira não gruda nem óleo, nem ovo. Mas eu digo para o senhor, que se o senhor voltar aqui depois de 1 ano e 1 hora, depois a minha empresa não cobre. Mas se o senhor trouxer essa frigideira aqui, eu dou a minha palavra, eu sou mulher cristã, sou mulher de Deus. Eu te dou a minha palavra de que essa frigideira, daqui a 1 ano, mais de 1 ano pode passar, não vai grudar nem ovo nessa frigideira. Você leva ou não leva a frigideira? Você compra ou não compra? Eu tô lá comprava até 2 frigideiras. Sabe por quê, meu irmão? E o rapaz comprou, evidentemente, a frigideira. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que aquele homem cético, aquele homem completamente que não acreditava naquele negócio lá, comprou aquela frigideira? Pela convicção daquela mulher. Porque aquele homem podia não acreditar, mas aquela mulher acreditava. E ela estava convicta daquilo que ela estava falando. Ela tinha certeza daquilo que ela estava falando. Então, ela não era funcionária, ela não podia pagar, mas ela estava falando assim, olha, eu dou meu próprio dinheiro. A empresa não vai cobrir, não. Eu cubro. Porque eu sei o que eu estou falando para o Senhor. Eu acredito no produto que eu estou vendendo. Meu irmão, minha irmã, a convicção daquela mulher mudou a vida daquele homem para comprar um produto, é verdade. É comprar um produto, é verdade. Meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que você conheça Jesus. Que você conheça a palavra do Senhor e você se encante pelo livro de João. O objetivo do livro de João é esse. Que você conheça Jesus. Que você conheça João, porque João tinha essa convicção total na sua vida de que Jesus é tudo o que você precisa. É por isso, irmãos, que eu quero que você conheça Jesus. É por isso que eu quero que você conheça o livro de João, que você mergulhe no livro de João. Não que os outros não sejam importantes, não que os livros que falam sobre Deus não são importantes, tudo é importante. Mas João tinha essa convicção de que Jesus é tudo o que você precisa. E eu também tenho essa convicção de que Jesus é tudo o que você precisa. De que correr atrás de coisas, às vezes, vai te deixar cansado. Que correr atrás de coisas dessa vida vai te trazer a uma tristeza espiritual. Mas se você buscar Jesus, você vai ter aquilo que você mais precisa. Você vai encontrar o alimento para a sua alma. Você vai encontrar Jesus. E Jesus é tudo que você precisa. Você precisa do pão essencial,
O pão é vivo, que desceu do céu para a salvação de todo aquele que nele crê. O pão desceu do céu, ele veio de Deus. O pão, ele mesmo é o pão da vida. Ele não tem, ele não dá, ele mesmo é. Ele é um pão vivo. O pão vivo de Deus que foi moído, foi partido por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E você possa ter vida na sua vida se você comer desse pão. Você só vai ter vida se você comer do pão. Para de correr atrás do pão que perece. Corra atrás, busque comer do pão que dá vida e vida eterna. Vamos orar? Baixa a cabeça, feche teus olhos. Fale com Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento podemos estudar a Tua Palavra, podemos ler a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida, Deus, a um relacionamento sincero com o Senhor. Nessa noite, Deus, muitos irmãos, muitas irmãs estão estudando com a Tua Palavra junto conosco, Deus, estão tão preocupados com tantas coisas. Outros estão te pedindo tantas outras coisas, outros estão correndo atrás de tantas outras coisas. Mas nessa noite o Senhor nos lembrou daquilo que é mais importante. O Senhor nos lembrou dessa convicção que João tinha de te seguir, de te servir, e que o Senhor era tudo o que ele precisava. João sabia disso, Senhor. Eu sei disso, Senhor. Nós até sabemos disso de uma maneira teórica, mas precisamos saber disso de uma maneira prática. Por isso, nessa noite nós pedimos como igreja do Senhor Jesus Cristo reunido em cada lar. Venha sobre nossas vidas. Inunda o nosso viver com a Tua presença. Inunda o nosso viver com a Tua glória, Senhor. Inunda nossas vidas com a Tua presença, com o Senhor mesmo. Inunda o nosso viver com a Tua presença, com a Tua glória. O nosso viver precisa do Senhor. A nossa vida precisa do Senhor. O que nós mais precisamos é do Senhor. Nós temos, Deus, nos perdido com tantas coisas. Nós temos nos distraído com tantas coisas. Às vezes achamos que tantas coisas são importantes, elas só são importantes se forem por o Senhor, se forem com o Senhor. Se o Senhor não estiver presente, Deus, nada tem graça, nada tem sentido, Deus. É como correr atrás do vento. Por isso, essa noite nós te rogamos, nós te imploramos, nós te pedimos, Senhor, vem. Manifesta a Tua presença sobre nossas vidas. Derrama a Tua glória sobre nossas vidas. Derrama a Ti mesmo sobre nós. Encha-nos na Tua presença, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que nossa alma necessita. O Senhor é tudo que nós precisamos. Vem, manifesta a Tua glória sobre nossas vidas. Manifesta a Tua presença sobre nós. Porque nós precisamos do Senhor. Enche a Tua igreja. Enche cada lar. Enche cada pessoa, cada vida. Que cada um de nós precisamos comer do pão. Nos desfrutar da alegria da Tua presença. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Seja feito o Teu querer. E que a gente possa, que cada um de nós possamos nos concentrar com aquilo que é mais importante. E o Senhor é o mais importante. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Demos a Tua presença sobre nossas vidas. Demos a Tua glória sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Deus abençoe, queridos. Deus te abençoe nessa noite. Uma alegria podermos falar com os irmãos. Em breve, desejo no meu coração estarmos juntos para continuarmos cultuando e bendizendo o nome do nosso Deus. A semana que vem vamos falar do Eu Sou, continuar falando do Eu Sou, falar de Jesus. Vamos falar de quê? Falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, o Eu Sou, a luz do mundo. Quero que você ler a palavra de Deus, acompanhar o estudo da palavra do Senhor, que possa ser uma inspiração para a sua vida. Que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus, estudando João, lendo a palavra do Senhor. Tudo é muito importante, tudo é maravilhoso, mas Jesus é o mais importante. Então, por isso, que a gente possa continuar se focando naquilo que é mais importante. Não se distraia. Vamos escatar de qualquer coisa, mas entenda o que é mais importante. O mais importante é Jesus, seu Senhor e seu Salvador. O culto não acabou, não desconecte, não saia daqui, continue ligado na gente. O culto ainda não acabou. Continue louvando ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Eu seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos,
eu te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E Tu eu és o Senhor, canto o Rei dos Reis, ao Rei Todo-Poderoso, que é Senhor das leis. e Deus eu Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Eu seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Que maravilha! Podemos ouvir a palavra do nosso Deus, que essa palavra possa ter sido abençoadora na vida do irmão. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Na descrição desse vídeo aparece o número da conta da igreja para os irmãos que queiram possam continuar entregando seus dízimos, suas ofertas ao altar do nosso Deus. Fique à vontade para fazê-lo também dessa forma. Amém? Continuamos. Terça-feira, nosso culto de oração no WhatsApp. Tem sido uma bênção podermos orar com os irmãos e pelos irmãos. Quinta-feira tem sido postadas ordens de culto. Faça o culto doméstico com a sua família. Aproveite esse tempo para juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Em falarmos em estudar a palavra de Deus, domingo, 9 horas da manhã, nosso compromisso é com a EBD. Não falte, não perca essa oportunidade. Estamos estudando a vida de Paulo e tem sido uma bênção para cada um de nós. Domingo que vem, você está convidado a ler o capítulo de João 8. João 8, para domingo que vem à noite, nós podemos ter uma reflexão muito especial que o pastor Gladys está preparando em cima desse texto para cada um de nós. E a partir de amanhã, nós teremos algumas devocionais postadas pelo nosso pastor no grupo do WhatsApp. Aproveite, compartilhe, é uma oportunidade a mais de estarmos falando do amor de Deus, também nesse tempo em que estamos um pouquinho distantes um do outro. Com muita saudade dos irmãos, eu encerro esse culto. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Deus Santo, Pai amado, mais uma vez nos colocamos na Tua presença.
Deus, eu peço que a tua graça e a tua bondade esteja com cada um dos irmãos, meu Deus, com a nossa igreja nessa hora, com aqueles que irão trabalhar, com aqueles que ainda irão ficar em casa nesse tempo, Deus. Ser com cada um deles, protege, cuida, guarda. Nos permita que esse tempo, meu Pai, seja um tempo também para nós sairmos melhores, para nós aprendermos mais de Ti e dependermos inteiramente da Tua presença. É isso que eu te peço nessa hora e desde já vos agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.